Então, eu quero brincar um pouquinho com vocês para a gente começar a conversar, mas a partir do olhar de vocês, né? Então, assim, quem se mata é um covarde ou é um corajoso? Corajoso. Por que será que as pessoas se matam? Corajoso? Corajoso? Falem, falem. É ruim escrever aqui? É ruim pra gente brincar? Não? Então vamos lá. Quem se mata, quem busca o suicídio, é um corajoso ou é um covarde? Corajoso. Por quê? Por que é corajoso? Tem que ter coragem de tirar a própria vida, né? Tem que ter coragem de tirar a própria vida. Ok. Que ele pensa que tirando a própria vida, ele está resolvendo os problemas dele, de quem convive com ele, que ele acredita que tenha problema com ele. Uhum. Ok. Então precisa ter coragem. E para minha letra é horrível, tá? Professora, mas minha letra é horrível. Você falou o quê? Desculpa. Como é que você chama? Tatiana. Fala, Tati. Então, eu acredito que tem que ter, sim, muita coragem, porque ele vê no suicídio a resolução de um problema que ele causou para ele, mesmo que inconscientemente, e inclusive ele pensa no alívio das pessoas que convivem com ele, porque ele se vê dentro de um problema, ou ele o próprio problema. Ok. Então, foi uma resolução de um problema que ele causou, ok? Ou que ele se julgue ser. Ou que ele se julga. Então, eu posso pensar que também tem muito julgamento, né? Ok. Fuga. Ok. O que mais? Ato de coragem. Por que ele é corajoso? E por que ele é um covarde? O colega falou que ele é um covarde. Cadê o colega de óculos que está no celular? Volta, colega. Por que ele é um covarde? Como é que você chama? É uma forma de se livrar dos problemas, pagar de vez para ele, mais fácil de encarar. Mais fácil do que encarar. Mais fácil se matar. Ok. O que mais? Eu acho que ele teve coragem para encarar tempo suficiente. E aí, a única resolução que ele viu foi isso. Ok. O que mais? Por que é tão difícil falar sobre essa questão do suicídio? Quando eu penso no suicídio, alguém pensa loucura? Não? Não pensa em loucura. Alguém pensa? Ah, o cara é louco, ele é maluco. Não? Quem pensa que é loucura? Ok. Então, vou colocar aqui, loucura. Não é loucura, ok? A gente só está brincando para pensar juntos. Por que é tão difícil? Alguém conhece alguém que já tentou o suicídio? Sim? Conhece? Quer falar? Pode falar? Não? Eu não conheci uma pessoa que tentou, mas que conseguiu. Isso tem uns 20 dias. Tá. Ele é primo do meu marido, ele era usuário de drogas. E ele viu no suicídio, provavelmente, né? Estou aqui julgando, porque eu também não conheci as razões dele. Mas era um rapaz jovem e que ele se encontrou na árvore dentro do quintal da casa dele. Então imagina para o pai levantar e colocar a mão e ele lá. Ok. O que será que motivou? Ok. O que mais? Quem mais conhece alguém que já... Quer falar? Meu primo, ele tomou chuvinha porque simplesmente a mulher nadou dele e ele não achou justo isso. Então, é nesse ponto que eu acho que é uma covardia. Ok. Ok. Que mais? Quem mais conhece? Primo. É primo também o seu? Primo. Meu vizinho, Seu vizinho, pode falar. A esposa dele ele já tinha uma briga, ele era usuário de drogas, e aí ela foi trabalhar. Quando ela chegou em casa, ele tinha se enforcado com um cinto na escada. Tá. E chegou então a cometer? Sim. Sim?
Ok. Quem mais? A colega lá atrás falou também. A ex-namorada de um amigo, ela se matou porque ele não queria voltar. Se matou enforcada no chuveiro. Sim, foi um enforcamento, né? E olha que não deve ser fácil, porque deve ser a dor, o trauma físico, deve ser um absurdo. É o mais fácil. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Eu sei também, uma amiga minha, ela sempre me fala que uma amiga dela, o filho dela de 11 anos, foi no shopping, o pai levou, deixou ele no shopping dele, não sei se vocês conhecem, ele subiu até o estacionamento e pulou. Todo mundo falou de casos assim, de pessoa amada, que largou das armas, ele vai criança, assim, 11 anos, meu Deus. Demais, né? Mais alguém quer compartilhar? A minha prima se jogou no viaduto. Por, sei lá, ela estava com muitos problemas, era usuária de droga também. Mas se jogou isso. Quer falar? E já estava há um tempo, com alguns anos, com esses problemas depressivos. Trabalhando também desempregado há uns tempos, então essa situação financeira bem complicada. E ele já vivia sozinho, então, mas ele não se enforcou, ele deu um tiro na cabeça. E eu também trabalhava num lugar onde 3 alunos se mataram. Lá na Embi. Um se jogou da janela da biblioteca, o outro da janela do banheiro do prédio administrativo e o outro tomou muitos remédios no banheiro. Todos alunos, assim, Todos alunos. na faixa de 20, 30 anos. Alguém mais quer compartilhar? Não? Então, enquanto a gente está conversando aqui, a cada 44 segundos no mundo, alguém morre por suicídio. No Brasil, a cada 43 minutos, alguém morre por suicídio. Quando a gente ouve, né, a prefeitura falando, vamos fazer uma campanha contra a dengue. Quantas vezes vocês ouviram isso ano passado ou retrasado? Porque a chikungunya, né, tampe as latas, não foi isso? A gente não viu isso um monte de vezes? Quantas vezes vocês ouviram falar na televisão o quanto a gente precisa falar sobre essa questão do suicídio, que também é uma epidemia? Nenhuma vez, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque pela questão da maneira que a gente passa essa informação, a gente pode estar mais incentivando do que cuidando. Então a gente vai começar a falar do tabu. Por que falar de suicídio é tão constrangedor, né? Soa pesado, soa como algo negativo. Porque falar da morte na nossa sociedade também é um tabu. Imagine falar de suicídio. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da morte, a gente começa a falar, nossa, que coisa mórbida, que coisa mais estranha, não quero falar sobre isso, ainda mais numa sociedade como a nossa. Agora, você já parou para pensar que você vai morrer? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a pessoa que você mais ama na sua vida, pensa nela, ela também vai morrer? Se é uma questão humana falar da morte, por que a gente tem tanta vergonha e tanto constrangimento? Por que dói tanto? Por que a gente não vai domingo à tarde e senta todo mundo na mesa e discute sobre a morte? Porque é uma condição humana. Todos nós aqui um dia vamos morrer. Todas as pessoas que a gente ama, um dia vai morrer. Por que é tão difícil falar sobre a morte? Porque é desconfortável. Por que é desconfortável? Porque o que incomoda não é falar da morte. O que incomoda é falar da vida. Porque é o viver que dói. Os nossos problemas não são na morte. A gente sabe o que acontece depois da morte? A gente tem a nossa crença, cada um tem uma crença, né? Alguns vão ser católicos, outros evangélicos, outros espíritas, mas é uma crença. A gente não sabe o que acontece. Aí vem a nossa fé, que pode nos auxiliar. Ok? Tudo bem até aqui? Mas neste corpo, a gente não vai saber. Isso é um conhecimento que não cabe nós humanos. Então, o sofrimento não é da morte propriamente dita. É do quê? É da vida. Quando eu falei assim para vocês, a pessoa que você mais gosta um dia vai morrer, as meninas aqui na frente, sem perceber, fizeram assim, ó, com o rosto. Por quê? Porque a gente perde em vida.
A gente não perde morte. Quando a morte aconteceu, eu já não estou mais aqui para poder viver. Então, o que que dói? O que dói são as perdas em vida. Aquilo que eu quero e eu não tenho. O que eu estou fazendo com a minha vida. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu acordo todos os dias de manhã e muitas vezes, eu não acho que ninguém aqui faz isso, tá? Mas muitas vezes a gente vai empurrando a vida com a barriga. Já ouviram falar esse termo, empurrando a vida com a barriga? Amanhã melhora, né? Ou, quando eu chegar ao final de semana, eu vou ficar melhor. Quando eu sair do trabalho, que eu bater meu cartão e chegar em casa, aí eu vou ficar melhor. Porque quando eu tirar minhas férias, porque quando eu casar, porque quando eu me formar... O que a gente está fazendo? Quando eu estou falando isso, o que eu estou fazendo? Empurrando com a barriga. Eu estou vivendo o que eu tenho para viver? O que eu tenho para viver? O agora. É isso que eu tenho. Quando a gente sair daqui e terminar a aula, já passou. Então, nessa sociedade de hoje, a gente está o tempo todo acumulando. Acumula conhecimento, acumula dinheiro, acumula horas para viver aonde? Lá na frente. Alguém tem alguma certeza? Alguém garante que vocês vão sair daqui e vão chegar em casa? Deus que me livre, né? Deus que me livre. Pelo amor, mas você não tem certeza de nada. Você não tem garantia. Você vai acreditar e vai ter a fé que nada vai acontecer com você. Mas dizer que você vai chegar sã em casa é pura fantasia, é pura ilusão. Tudo bem até aqui? Como a gente tem uma sociedade hoje, né, bem bacana, da qual a gente tem que estar o tempo todo... Quem não tem Facebook aqui? Não tem? Olha que bonitinha. 2 de 15, mais ou menos? Facebook. Tem Facebook? Não tem. 3 Facebook. Todo mundo tem WhatsApp aqui? Sim? Quanto tempo vocês passam por dia no WhatsApp? Umas 4 horas por dia? E no Facebook? Já pararam para pensar quanto tempo vocês passam olhando no Facebook e no WhatsApp ou Instagram? Tem outro, como é que chama? Twitter. Quanto tempo do seu dia você passa fazendo isso? Já pararam para fazer essa conta? Então, pensem. Olha quanto tempo você disponibiliza para fuçar a vida alheia. Porque ninguém entra no Facebook para se fuçar. Às vezes eu me stalkeio. Às vezes você o quê? O que é stalkeio? Não sei o que é. No meu Facebook, no meu Instagram, eu fico lembrando. Que fofes! Alguém acorda de manhã com a cara... Alguém já fez selfie aqui? Alguém nunca fez selfie na vida aqui? Todo mundo já fez um selfie, ok? Uma foto de si mesmo. A gente acorda de manhã ou de madrugada e tira um selfie e posta para todo mundo ver? De manhã. Não, nem acabou de lavar o dente assim, com a cara amassada, não? Não tem esse hábito de postar selfie? Mas quando você sai com seus amigos, assim, rola um selfie assim de todo mundo, assim, pra... Sempre rola. Mas rola. Vamos lá, tira selfie. Por que vocês não tiram um selfie quando vocês acordam e postam lá para poder todo mundo dar likes? Olha que legal. Vocês todos são loucos, sabia? Alguém falou que quem se mata é louco. Loucos são vocês que são escravos. E eu me incluo também nisso, tá? Tô falando porque eu tô do lado de cá. Mas vocês são loucos porque vocês estão condicionados ao olhar do outro, à aprovação do outro. Porque se não fosse, você tiraria o seu selfie com o olho tudo... E tudo bem. O que vocês estão buscando? O que a nossa sociedade de hoje busca? A aprovação do outro, a perfeição. Então você tem que ser bom, você tem que ser bonito, você tem que ser magro, você tem que ser jovem, você tem que ser viril, você tem que ter um carro bonito, bacana. Você tem que ser o tempo todo, porque senão você não ganha like. Então a loucura da nossa sociedade hoje é ser aceito, ser visto, ser reconhecido. Você não pode entrar, às vezes tem gente que até entra, o Facebook até acabou sendo um grande local, né? Nós vivemos hoje uma grande mentira.
Todos nós vivemos nessa grande mentira. Né? A gente posta, a gente vive algo que não é real. A gente modifica a foto, né, para ficar mais bonita. Para quem? Eu acompanho um grupo de pessoas no Facebook que estão com essa ideação suicida. E a gente depois até pode falar a diferença do pensamento e a ideação suicida. Eles postam nesse grupo que estão desesperados, querendo se matar naquele exato momento, que ele não acha que ele não vai conseguir chegar até o final do dia. Geralmente isso é mais à noite. E aí eu tenho a curiosidade de entrar no perfil dessa pessoa e ver quem ela é. Várias fotos dela sorrindo, fazendo careta. E ela, naquele momento ali, coisas de horas, ela entra no grupo e fala, eu não aguento mais, eu estou morrendo de dor. Né? Qual que é a minha leitura para tudo isso? É uma grande vitrine. Quando você vai numa loja, você não vai ver o pior da loja na vitrine. Você vai ver aquilo que é de melhor. Então, a nossa sociedade hoje, a sua bebê, a Júlia, vai nascer numa sociedade da qual o tempo todo você tem que provar para si e para o outro que você é bom, que você é belo, que você é capaz. Mostrar a sua fragilidade humana não cabe na nossa sociedade. Você não pode ficar triste, você não pode ficar com raiva, você tem que estar o tempo todo sendo bom. Isso você não controla. Isso é o nosso social. Nós estamos inseridos nesse contexto. E se você tenta sair desse contexto, aí que você é mais louco mesmo, porque você vai ser o diferente, você vai ser o excluído, você vai ser aquele que não se encaixa. Olha quantos amigos você tem no Facebook. Eu tenho quase 5.000. Eu e a Luana, a gente nunca se viu. É verdade? Nós somos amigos, né? Eu perguntei para ela, como que a gente se encontrou? Ela falou, não sei. Ok, facilita. Se não fosse por essa questão do Facebook, a gente não estaria aqui conversando, a gente não estaria construindo essa relação. Mas o meu Facebook é de trabalho. Pergunta quantas pessoas das 5.000 eu conheço. Conheço. Né? A questão é, aquilo não é real. Aquilo não diz quem eu sou, aquilo não diz no meu ciclo de amizade. Aquilo é um perfil da qual eu me relaciono com as pessoas para poder trabalhar. E o seu? E o seu perfil? E a sua história? Diz do quê? O que você está fazendo com o seu tempo? Quanto tempo você tem para viver a sua vida? E sua vida está valendo a pena? Né? Acho que essa é uma grande pergunta. Vale a pena? Se hoje fosse o seu último dia de vida, você viveu a sua vida? O suficiente para virar e falar assim, ok, né? Vou embora feliz, não tenho mais nada para fazer aqui, cumpri tudo o que eu queria, conquistei tudo o que eu queria, amei do jeito que eu queria, um beijo e um abraço. Ok? Tudo bem até aqui? Sim? Vocês estão fazendo uma cara assim que eu não sei se é um sim, se é um não, se eu vou sair correndo, eu quero ir embora, deixa eu voltar para meu horário de trabalho que é melhor. É mais tapa na cara. É mais tapa na cara, é isso? Então, olha só, eu posso pensar então que você é louco? Até aqui? Alguém se sente ofendido de eu falar assim? Que vocês são loucos? Não? Luana, tudo bem? Não estou menosprezando. Vocês entenderam o contexto da loucura? Sim? Vocês estão acabando com o seu tempo também, né? Porque vocês estão passando a maior parte do tempo deixando aquilo que é mais precioso do humano, que é a vida, ir embora. Até porque você depende do outro o tempo todo, porque senão você acordava de manhã lá e você colocava a sua cara amassada para todo mundo fazer seu like, ok? Então eu posso pensar que eu sou louca porque eu estou dentro de um contexto, eu estou perdendo a minha vida, que é o que eu tenho de mais importante, eu me relaciono com as pessoas de forma superficial, porque eu estou o tempo todo nessa questão de internet ou dos Tinders da vida. Você sabe o que é Tinder? Sabe o que é Tinder? A senhora de trás. Sabe o que é Tinder? Não? Nunca viu? Tinder é um aplicativo de relacionamento. Que você entra, coloca os seus fotinhos, aí você vai namorar. Aí vai ter uma outra pessoa que também vai querer namorar com você via internet. E aí vocês ficam namorando via internet. Quantos anos a senhora tem? Quantos anos? 51. Quantos anos? A senhora tem mãe viva ainda? Tem mãe viva? Tem? Quantos anos ela tem? Quantos anos ela tem? 76. Eu acho que ela não conhece Tinder.
Na época dela, namorar era bem diferente, não é? Ela tem 71. Você já viu o Tinder? Já namorou no Tinder? Mas já viu o Tinder? Quantos anos você tem? 21. A gente tem uma diferença aí de menos de 60 anos. Olha como as gerações são diferentes, né? Como a senhora chama? Lu? Luciete? A mãe dela não conhece Tinder. Você conhece, ok? Olha como a gente está numa sociedade que muda absurdamente. Eu lembro que quando eu estava no colegial, o celular, que foi aquela coisa maravilhosa, todo mundo tem celular, olha que legal. Era um negócio desse tamanho. Vocês lembram disso? Olha, a gente pega hoje um iPhone que conecta e entra Google. Olha, e você tem que saber disso tudo. Assim, porque se você não sabe, você sai do lugar. Percebe? Então, ó, olha o social, olha o que eu tenho que saber, olha como eu tenho que me relacionar. Os meus relacionamentos têm que ser perfeitos. A minha capacidade de lidar com a frustração, ela é menor. Eu não tenho tanta paciência. Sabe por quê? Porque lá no Tinder, eu posso encontrar 20 caras para poder sair. Por que eu vou ficar com só? Tô brincando, tá? Só ilustrando. Né? Por que eu posso ficar com um só? Se eu posso ficar com 20. A vida virou um grande cardápio. Esse eu quero, esse não. Esse não serve, eu bloqueio no Facebook. Bloquear no Facebook é algo fantástico, né? Por que as pessoas se bloqueiam no WhatsApp? Por que as pessoas se bloqueiam no Facebook? Olha só que interessante. Então eu posso pensar que além de você ser louco, porque você vive nessa loucura, de certa forma você também tem um aspecto suicida. Sabe por quê? Ó. Você está tirando a sua própria vida com o comportamento que você tem. Você não está tirando a sua vida biológica. Mas quantas pessoas que vocês conhecem, ou talvez até mesmo vocês, em algum momento se esvaziaram da sua própria vida para viver a vida do outro? O suicida também é isso, só que numa potência, num extremo, né? Em algo absurdamente dolorido. Então, vamos pensar, se você estivesse numa situação da qual você está no meio de um fogo, seu corpo está pegando fogo, o que você faria? Seu corpo está pegando fogo, pensa no seu corpo pegando fogo, o que você faria? Se joga no chão, rola, mas você é um covarde por tentar fazer isso, seu corpo está pegando fogo, você é um covarde? Como não? Por que você não é um covarde? O quê? Aguenta dor. Mas vocês falaram que o suicida é um covarde. O suicida sente a vida, a alma pegando fogo. Então a gente não pode julgar. Eu não tenho como julgar, sabe por quê? Pensa no seu corpo pegando fogo. Você não vai fazer de tudo para tentar minimizar? Não é? Você não vai buscar ajuda dentro do possível? Não vai? Esse é o ato suicida. O corpo, a alma dele está pegando fogo. Por isso que ele chega a esse extremo. Porque é de tanta dor a vida dele, é de tanto sofrimento a vida dele, que é um ato de tentar apagar esse fogo, que não pega o corpo também, mas é uma dor que pega a alma. A alma da pessoa está dolorida. Sabe essa sensação que você está tendo agora? É o que ele tem e passa muito tempo sentindo. Né? Então a gente costuma dizer que uma pessoa, quando comete o suicídio, ela está numa crise. Uma crise emocional, numa crise biológica e numa crise social. E é claro que existem vários recursos para a gente tentar evitar isso. E é essa a ideia que eu quero conversar com vocês. Mas o primeiro passo é, não julgue, porque você não sabe o quanto dói a dor dessa pessoa. Essa pessoa que comete o suicídio, ela não é um louco, ela é uma pessoa doente. Ela está doente, não é frescura, não é pouco. Não é pouco. Para alguém conseguir tirar a própria vida, o fogo tem que estar queimando há muito tempo. Então esse é o primeiro passo. Não julgue.
O que a gente faz? Você vendo uma pessoa que está com o corpo queimando, você sai correndo e fala para ela, olha só como ela é covarde, olha só, ela não tem Deus no coração. A gente fala isso para uma pessoa que está com o corpo pegando fogo? O quê? Comparar a dor de um fogo. Você não entendeu? O que você acha que uma pessoa que está pegando fogo no corpo sente? Eu estou dizendo para você que quem se mata tem essa mesma dor. Só que é uma dor na alma, que você não vê. Quando você está pegando fogo, você não vai se enrolar, você não vai tentar fazer alguma coisa para parar essa dor? Pois é, o suicídio é isso. Ele vai tentar fazer alguma coisa para poder parar a dor. O suicídio não é a pessoa que esgotou os pontos, não tem como correr e chegou no seu limite, ficou fraco, não tem como lutar mais? Fraco? Será que uma pessoa que vive a depressão todos os dias, que tenta levantar da cama e não consegue, que não consegue comer, que não consegue ter energia, é uma pessoa fraca ou é uma pessoa adoecida? Adoecida. Uma pessoa que recebe um diagnóstico de um câncer e tenta lutar pelo câncer, é uma pessoa fraca ou uma pessoa forte? Então, pois é. Quem está numa depressão, quem tenta o suicídio, ele já está num processo depressivo adoecido há muito tempo. Então, ele já está lutando. Quem sofre de depressão é um grande guerreiro. Quem morre depois de uma doença de câncer, a família recebe a condolência no sentido ele lutou, né? O câncer venceu, mas ele foi um grande lutador. Então, quem tem uma doença de câncer é um grande lutador. Quem tem uma doença depressiva é um fraco? Isso é estereótipo, isso é preconceito nosso. Essa é a proposta. Quem sofre de depressão não é fraco. É uma pessoa que luta e muito, porque a depressão é uma grande doença que está matando um monte de gente. Essa é a ideia, que vocês quebrem esse preconceito achando que quem sofre de uma doença mental é uma pessoa fraca, frágil e covarde. Não é. Viver com depressão, viver com bipolaridade, viver com uma doença mental é tão devastador quanto um câncer. A diferença é que você não faz um PET scan, vai lá, faz um exame e vê que o câncer está lá. A depressão vai corroendo a alma, a vontade de viver. Não é porque ela não quer, ela não consegue. E sozinho, menos ainda. Sozinho, menos ainda. Por isso que eu estou fazendo essa comparação. Porque uma pessoa que comete o suicídio, não é que ela é covarde, porque você está vendo só o ato. O ato ele é devastador. Mas o que acontece antes do ato? Um percurso gigante e que nós não percebemos. Porque imagina, se eu viro para vocês aqui e falo, olha, eu estou com depressão, estou com pensamento suicida. Vocês vão olhar para mim com uma outra cara. Fala, nossa, mas ela tem depressão? Agora, se eu viro para vocês e falo, olha, eu estou com um problema eu estou com um diagnóstico de câncer, vocês vão olhar para mim e vocês vão se compadecer diante da minha dor. Porque é vergonhoso. E as pessoas têm o hábito de achar e de julgar. Que a depressão é frescura. É frescura. É falta de que fazer. Vai lavar um tanque. Você né? tem tudo. Você tem tudo. Melhor, você está com frescura. Onde já se viu? Quem tem depressão é só de rico, não é de pobre, porque pobre tem que trabalhar. Então, gente, não é nada disso. Homem sofre de depressão, mulher sofre de depressão, criança sofre de depressão, idoso sofre de depressão. A depressão é a terceira doença que mais mata no nosso país. A gente só perde para infarto, AVC e o terceiro é a depressão. Então tem muita gente adoecida por depressão e você não faz nem a ideia que isso é uma depressão. Você acha que é uma tristeza, você acha que é algo que você pode controlar. Não, eu dou conta. Não, não dá conta. Uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, não adianta falar, ah não, eu tenho autoestima. Alguém consegue, por si só, conseguir vencer um câncer? O que a pessoa precisa? Tratamento. Aqui é a mesma coisa, ó. Essa pessoa aqui precisa de ajuda. Ela precisa de tratamento, ela precisa ser acompanhada por médico, ela precisa ser acompanhada por psicólogo e ela precisa ser acompanhada e compreendida por quem? Já deixo.
por essa sociedade que não permite que a gente tire selfies tristes. Então, olha só, além dessa pessoa que está adoecida, que tem esse pensamento suicida, que a ideia não é isso, a ideia é a prevenção, que tem esse pensamento que corrói a mente dela, ela tem vergonha de dizer aquilo que ela sente, porque ela não tem espaço. Porque as pessoas julgam, porque as pessoas são críticas, porque na nossa sociedade não tem espaço para falar da nossa dor. Só tem espaço para falar daquilo que é bonito, daquilo que eu quero que o outro veja. Diga. 100% das causas mortes da pessoa com depressão é o suicídio? Fala de novo a pergunta. As pessoas que têm depressão, 100% da causa morte é o suicídio? Você pode, quando você faz uma avaliação, por exemplo, numa pessoa que teve um problema cardiológico, se você faz como se fosse uma anamnese, uma coleta de informações, você vai ver que ao longo da vida dela, ela teve episódios depressivos e muitas vezes ela nem soube que teria. Né? Então, a depressão, o fato da pessoa ser depressiva, não chega a cometer o suicídio, mas ela pode morrer de outras comorbidades. Por exemplo, um infarto. Por exemplo, um AVC, causado pelo estresse da depressão. Ok? Mas, se você pegar o suicídio, a morte por suicídio, mais de 70% das pessoas que se mataram tiveram depressão. Tá? Mas não significa que toda pessoa que tem depressão vai cometer o suicídio. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que das pessoas que cometeram suicídio, que morreram por suicídio, 70% delas tiveram depressão ao longo da vida. Então eu posso pensar que a depressão é o grande mal do século. Ok? E tem casos assim, por exemplo, que a pessoa morre sem ter tido depressão? Sim, você está falando de suicídio? As outras doenças mentais é a bipolaridade, que também tem um índice grande, e bem pouco a esquizofrenia. Mas um dado que é bem importante, se você pegar o que a gente chama de anamnese, autópsia psicológica, quase 90% dessas pessoas, elas utilizaram álcool e droga nas últimas 24 horas. Não significa que elas são alcoólatras nem drogadictas, mas é comum o suicida se utilizar de alguma substância, até no sentido de entorpecimento. Mas não significa que eles são usuários de droga ou alcoolismo. O que a gente pode pensar também é que muitos alcoólatras e muitos drogadictos têm uma depressão junto ali. É isso que eu te ok? A gente falou do vício, né? Sim. A pessoa se matou porque era viciada. O que vem primeiro? A depressão? Eu acredito que é a depressão que vai levar ao vício. Mas aí é uma crença minha isso, tá? É uma percepção minha. Não sei se tem, porque eu acabo não estudando tanto essa questão do álcool e da droga, mas eu entendo que o vício, ele na verdade, ele é secundário. Algo anterior ao vício despertou com que ele procurasse esse processo. Esse vício aí de usar droga para chegar a suicídio. Não é um vício, tá? É o uso. Não é um momento de fraqueza também? Você fica mais tranquilo de pensar que é uma fraqueza? Não, eu vou dizer para você todas as vezes que você perguntar que não. Não, porque é um impulso muito intenso. Você tem que ter muita energia para conseguir cometer o ato. Tanto que a gente fala que quando o paciente está muito depressivo, muito acamado, ele não vai se matar. Quando ele começa a se matar, por incrível que pareça, quando ele começa um tratamento biológico que vai trazer mais energia para ele, está nas bulas dos medicamentos psicotrópicos. Quando ele começa a melhorar, é onde ele vai ter mais energia. É onde ele consegue se organizar. Então é um ato planejado. Isso é legal a gente falar também. Ninguém acorda de manhã e se mata no final da noite. Isso não acontece. Por isso que é legal a gente ter essa conversa. A gente está pensando sempre na prevenção, ok? Eu não estou dizendo que a melhor coisa é o suicídio, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você, seja menos preconceituoso com quem chegou a cometer o suicídio ou tentou. Não seja preconceituoso, porque antes do ato, a sociedade só vê o ato. Eu estou tentando dizer para vocês, antes do ato tem todo um processo. A gente não está falando de uma pessoa simplesmente covarde que desistiu da vida, simplesmente porque ela levou um fora do namorado. Não é isso. Ninguém se mata porque levou um fora de um namorado. A vida não é tão banal assim. Banal, de certa forma, é a nossa sociedade, como a gente estava conversando no começo do nosso bate-papo.
Mas antes do ato, você tem todo um processo que é extremamente dolorido e que essa sociedade não entende o quanto é dolorido, porque a gente julga sem saber. Então, sim, é possível a gente prevenir porque isso é um processo, entre aspas, de enamoramento. O suicida, ele vai se namorando da possibilidade, ele vai planejando essa possibilidade. Mas por que ele planeja? Porque ele vai tentando encontrar uma comunicação. Então, não esqueçam disso, por favor. Todo ato suicida é uma comunicação da sua dor. Ele não consegue se comunicar de uma forma clara. Então, o ato suicida é uma maneira de dizer para a sociedade, para o mundo, o quanto ele estava sofrendo e ele não conseguia se comunicar. Lembra, é uma pessoa adoecida, é uma pessoa que está em crise, que está em sofrimento e que precisa de ajuda. E o suicida pede ajuda. Mas somos nós, sociedade, que não ouvimos. Porque ele diz, ele vai falando da dor dele, ele vai expressando de uma maneira clara. Não, lembra, ele está adoecido, muitas vezes ele não consegue sentar na sua frente e falar, então, eu estou sofrendo. Não vai, ele não consegue. Ele vai compartilhar no Facebook, ele vai mudar o comportamento dele, ele vai ficar mais agressivo, ele vai ficar mais introspectivo, ele vai chorar com facilidade, ele vai ficar com mais raiva. Né? E aí, algumas mães perguntam, nossa, mas eu não percebi que meu filho estava se automutilando. A vontade que eu tenho é de pegar ela e colocar ela de cabeça para baixo. Isso são indícios de quem está entrando numa depressão? Isso é indício de quem já está vivendo essa depressão e essa dor. Né? E aí vem a mãe e fala, eu não sei por que meu filho está agressivo na escola, ele começou a tirar nota baixa, eu nunca vi o meu filho se automutilando. Aí você vai pegar a criança, o adolescente, ele se mutila com a gilete da mãe. Né? Ele toma medicamento da mãe. Como que essa mãe nunca viu? Aonde que essa mãe estava? Que ela não percebeu que essa criança estava adoecida? E assim, como inserir na cabeça? Porque muitas vezes eu vejo que é um problema da própria família. Sim. Porque, por exemplo, meu sobrinho, esses dias ele apareceu todo arranhado. É. E aí tentando falar, olha, ele fez isso, né? Ele se automutilou. A família inteira não acreditava nisso. Criaram centenas de histórias para poder justificar os arranhões no braço dele, até que ele falou, não, eu peguei o gilete do apontador e eu fiz isso. Mas até então, ninguém pensa na possibilidade de ser uma depressão. Como incluir isso na cabeça da família? Alguém comentou, que eu não lembro quem, que é um problema que ele causou. Acho que foi você? Será que alguém, de certa forma, consegue se deprimir sozinho? Não. Estamos o tempo todo nos relacionando. Isso é uma condição humana. Eu só existo quando eu existo para alguém. Ninguém consegue viver numa ilha sozinho. Consegue? Não, a gente não consegue. Então, isso é uma condição humana. O tempo todo, eu só vou existir se eu estiver me relacionando com alguém. Nenhum suicida se causa a dor por si só. Ele está sempre dentro de um contexto. Qual que é o nosso primeiro contexto social? Família. Depois a gente vai participando das outras. Fernanda, você está me dizendo então que a família é responsável? Não 100%, mas ela tem uma responsabilidade. Porque o Joãozinho que se matou, ele não está sozinho no mundo. Ele se relaciona dentro desse contexto. Então, olha só que interessante, você acha que não, mas o Joãozinho que se matou, você também, de certa forma, foi afetado por essa morte. O que a gente vai falar de sobreviventes do suicídio. Se eu falei para vocês que a cada 44 minutos no Brasil alguém morre por suicídio, imagine a quantidade de pessoas que são afetadas no sentido da família. Será que a gente não tem que falar sobre isso? Claro que sim. Né? E como que eu me insiro? Por exemplo, como essa ideia que a Luana teve, né? Da gente poder conversar e multiplicar isso. Como que eu evito uma epidemia de chikungunya e dengue? Não é prevenindo? Né? Não é evitando? É isso. A proposta é essa, falar sobre essa dor. Encontrar maneiras de entender que aquela pessoa da qual você conhece, ou até você mesmo, né? Não é simplesmente frescura, é algo maior,
né? É algo que precisa de cuidado, de atenção, de respeito e principalmente, né? Se eu estou falando para vocês que o ato suicida é um ato de comunicação, eu preciso ouvir a dor do outro. O quanto dói a sua dor? Quanto dói a sua dor? Se eu vir aqui e dar um beliscão em você, você não vai sentir uma dor? Se eu vier aqui e dar um beliscão nela, ela não vai sentir uma dor? Qual que é a dor que dói mais? A sua ou a sua? Aqui eu senti, né? Então, como que eu posso dizer que a dor do outro não é uma dor suficiente? Eu tenho a capacidade de fazer isso? Não. Como que eu mensuro dor? A mesma dor que ele sentiu é a mesma dela? Não, não tem como mensurar a dor. Não existe dor mensurável. A dor é só dizível por quem sente. Eu não posso dizer que ele sente uma dor maior ou menor que a minha. Eu não tenho essa capacidade. A dor é do outro. Não é minha. Vocês entendem isso? Sim? Eu posso dizer, então, que a pessoa que está vivendo uma depressão é frescura? Não. Quem é que pode dizer? Ela. E ela está tentando dizer e ela não consegue. Lembra? A comunicação dela, a forma dela expressar é uma forma com mais dificuldade dentro dessa sociedade. Você ia perguntar, né? Eu acabei não deixando você falar. É? Tudo bem até aqui? Está mudando um pouco a cara, o ouvido de vocês no sentido disso? Do começo da conversa ou nada mudou? Estou mais questionador, mas eu fiquei pensando então, em que fase a pessoa consegue ver isso, a família vê no próximo. É problema de informação, em que parte da vida a pessoa consegue assimilar que o outro está tentando alguma coisa, ou está nessa fase de depressão, antes de procurar um profissional. Quando você percebe alterações no comportamento, né? Então a pessoa não era tão agressiva e ela se torna mais agressiva. A pessoa era uma pessoa mais comunicativa e ela se torna mais introspectiva. Era uma pessoa que tinha um hábito de sair, passa mais tempo dentro de casa ou o contrário, passa maior tempo fora de casa. Então, a depressão, ela sempre vai ter alterações de comportamento, né? As doenças mentais, elas vão ter alterações de comportamento. Então, de certa forma, Caio, eu acho que esse paciente, ele demonstra que ele está em sofrimento. O que eu vejo que a maior dificuldade é das pessoas perceberem. Então, não é do depressivo, eu não gosto de falar assim, mas da pessoa que está em depressão falar, mostrar a sua dor. A questão é o contrário. Né? O quanto as pessoas que estão do lado de fora conseguem perceber. E olha só que interessante, né? Quando a gente está falando da depressão, a gente está falando de falta de vínculo, de dificuldade de se vincular. A pessoa que está em sofrimento, ela tem uma grande dificuldade de estar nas relações, de se sentir amado nas relações. Então, quando a gente está falando de depressão, a gente está falando, sim, também de uma alteração de imagem, de um sentimento de menos-valia, de baixa autoestima, de achar que ela não consegue conquistar as coisas, que ela não é amada o suficiente, que ela não é cuidada o suficiente. Por isso que algumas pessoas, que eu acho que foi você, eu não lembro, que falou assim, imagina, né, a pessoa encontrar, o pai de manhã encontrou a pessoa, não foi você que falou? Você, o pai de manhã encontrou a pessoa, né, enforcada. De certa forma, né, o depressivo, na maioria das vezes, ele tem a sensação de que ele é ou um fardo, ou ele é pesado demais para a família, ou ele não é amado o suficiente. Por isso que eu fiz aquela formação, que ele julga ser o problema. Sim. Não que ele seja o sim. que causou, sim. mas na cabecinha dele ele imagina sim. que é ele que está causando isso. esse problema. É perigoso isso. Isso é bem perigoso, porque ele tem uma sensação dúbia de amor e ódio. De amor e ódio. Amor e rejeição, né? Raiva. Então, isso também é algo bem importante. O ato suicida também é um ato homicida, porque ele também tenta matar algo que está dentro dele, ou seja, o outro que habita nele. Então, muitas vezes, o que a gente chama de modus operandi, que é a forma que o suicida se mata, também tem um sentido e um significado. Né? Aqui em São Paulo, um dos lugares que mais tinha, né, não sei se tem ainda, porque teve toda uma mudança, mas era nas linhas dos metrôs.
Né? Então, quando a gente estava no metrô e eu via objeto na linha, né? Na verdade, quem é que estava? O que estava acontecendo? Um ato suicida. Né? Por que a pessoa se mata no meio da Praça da Sé às 5 horas da tarde? Isso também tem um sentido, isso também tem um significado. Ok? Mas para que isso aconteça, e acho que a ideia não é falar sobre a questão desse modus operandi, porque vocês não são profissionais da área para conseguir compreender isso de uma maneira geral. Mas a ideia é, né, a conversa de hoje é possível a gente falar em prevenção. Sempre é possível a gente falar em prevenção. Essas pessoas que cometem os suicídios, isso são pesquisas, eles vão dizer que 6 meses antes do ato suicida, ela foi procurar algum tipo de acompanhamento médico. E a equipe da saúde, né, a nossa medicina, a nossa enfermagem, a nossa psicologia, não conseguiu diagnosticar que essa pessoa estava num processo de depressão. Ou seja, a gente não conseguiu evitar um suicídio por incapacidade profissional. Isso também acontece com a população de uma maneira geral. Então, a gente está falando de uma epidemia que é passível de ser controlada. E por que não se controla? Porque a gente não tem informação. Porque a gente não sabe, e de certa forma a gente julga uma pessoa como essa. Ô, Fernanda, Oi. Se a gente identifica uma criança, Boa. uns 15 anos, com esse padrão, e é uma criança que mora distante de você, ela não se abre com você nem com a família, como que a gente pode ajudar? Ela precisa de intervenção com equipe especialista nisso, médico, pediatra, psiquiatra, psicólogo, né? Porque ela já está dizendo para você que sozinha ela tem uma dificuldade que ela da qual não consegue, tá? Mas você... Enquanto você não vê que os pais não fazem por onde? Acho que talvez mais que conversar com a criança é tentar conversar com esses pais, né? Porque eles também precisam se responsabilizar por essa questão. E percebe? Muitas vezes, quando a gente está falando de criança, quem é que está adoecido antes? Né? Aqui eu posso entender família e aqui eu posso entender escola. Eu sou especialista nessa questão do suicídio, tá? Eu moro em São Bernardo. A minha filha estuda numa das melhores escolas que tem em São Bernardo. Eu sou especialista nisso. Eu levo essa possibilidade de falar sobre o suicídio na escola da minha filha, que é uma escola bacana onde eu moro. A resposta que eu tenho é não. Por quê? Porque é uma escola paga e o que os pais vão achar que a gente está incentivando. Só que o que você tem lá dentro de crianças com automutilação é absurdo. Então, a escola, que também é um ambiente, também não sabe lidar com essa questão do sofrimento. Vocês são uma escola, ok? Tudo bem, Lu? Sim? Eu tenho certeza que se vocês vasculhar, vocês vão encontrar alunos de vocês aqui com depressão, com tentativa, com automutilação. Não está longe. Ó, família, não consegue, não tem a sensibilidade para ouvir. Por quê? Porque esse ambiente está adoecido. Por isso que eu fui brincando com vocês no começo da nossa conversa, para levar vocês uma sensibilização de como esse contexto maior aqui, ó, né, a criança que a gente vê adoecida, ela é só reflexo de uma sociedade que já está adoecida, de um ambiente que já é adoecido. Então, ela não está sozinha nesse adoecimento, né? Ela vem de uma parcela, de uma série de processos de adoecer. Tudo bem? Mas uma coisa que é importante, ó, a criança, dependendo da idade, não tem a concepção do que é a morte. Então, eu posso dizer que uma criança só comete o suicídio a partir de 9 anos de idade, mais ou menos. Ok? Um adolescente de 15 anos, ele sabe o que é o suicídio. Ele tem essa concepção. Uma criança de 6 anos, ela vai entender a morte como reversível. Então, ela não entende o que é o suicídio, porque o suicídio tem que ter a autointenção, né? O ato suicida é a intenção de se matar. Pode ser que aconteça mais com esse pequeno. Sim. Sim, mas aqui ele não tem a intenção do suicídio. Ele pode sentir depressão, ele pode estar vivenciando uma depressão, mas ele não tem concepção cognitiva de que a morte é universal e irreversível. Então, ele pode se machucar, mas ele não tem a intenção de morrer no sentido que eu e você temos, porque somos adultos. Aqui já começa. 9, 8 anos já começa. Então, é muito controverso essa questão de falar que a criança se mata.
tá? Essa criança pequena. Ela pode ter comportamentos de risco que pode chegar à morte, mas ela não vai ter a intenção, porque para ela não sabe que a morte é universal e irreversível. Ela tem a ideia de fantasma, que as pessoas, tipo pica-pau, sabe, que cai e volta. É essa concepção de morte que a criança tem. O pica-pau cai e volta. Então ela pode se jogar, mas ela não sabe, ela vai achar que vai voltar. Aqui já não. Aonde está o risco maior? Ó, adolescente, tá? 11, 12, 13, 19, 20. Porque é uma característica da adolescência esse Superman, né? Achar que tudo pode, que consegue, que dá conta. De questionamento, né? O adolescente está numa fase de muito questionamento, de reivindicar o seu lugar. É onde a gente tem os maiores índices de suicídio. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muito mais em homens do que em mulheres, né? As mulheres cometem muito mais a tentativa, os homens cometem o suicídio propriamente dito. As mulheres de uma forma mais passiva, com medicação, os homens com arma de fogo, com queda livre, enforcamento e assim vai. Tá? Então a gente tem também, dentro da depressão, um número maior de mulheres sendo cuidadas do que de homens, né? Se a gente parar para pensar aí o Outubro Rosa, as mulheres fazem campanha de prevenção de câncer de mama. Os homens não têm essa facilidade ou essa questão cultural de fazer uma campanha de câncer de próstata. Então, a gente tem uma questão cultural que viabiliza mais os atendimentos para as mulheres do que para os homens. Mas acho que isso é um aspecto também que é cultural, é social, é passível da gente estar modificando. Tá? Então, quando a gente está pensando, só para a gente já finalizando, mais ou menos? Quando a gente está pensando só na questão da prevenção, né, a ideia é possível, é passível de prevenção, sempre. Porque o ato suicida, ele sempre é dizível, ele sempre é comunicado, ele sempre é passado. Nós, sociedade, que não conseguimos ouvir esse pedido. Então, sim, o ato suicida é um ápice de uma dor. Mas antes desse ápice, é possível a gente prevenir, é possível a gente cuidar, é possível a gente desmistificar. E sim, muito provavelmente, de 10 pessoas que você conhece, pode colocar aí na sua cabecinha, 10 pessoas, uma já viveu um quadro de depressão ao longo da vida ou vai viver até a morte dela. Ou seja, você tem que ser um multiplicador. Né? Você tem que ter a consciência e a sensibilidade de perceber que aquela pessoa sofre e que aquele sofrimento não é falta de vergonha na cara. A pessoa que está sofrendo, ela está num processo de adoecimento. Depressão é diferente de tristeza. Todo mundo já sentiu tristeza e a gente vai sentir ao longo da vida porque é uma condição humana. Já assistiram Divertidamente? Né? Aquela da Disney? Alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. Você já sentiu medo várias vezes na vida e vai continuar sentindo. Você já sentiu alegria e vai sentir várias vezes. Tristeza é diferente de depressão. Tristeza é uma emoção, né? Uma sensação que você vai ter ao longo da vida. Depressão é adoecimento. A pessoa está adoecida. E quem está doente precisa de cuidado. Sempre. Não tem como. Na série, quem já assistiu, quem ainda não pretende assistir, fala exatamente o que você falou. Ela vem, passa por um processo aí na escola, com várias pessoas. Sim. Ela busca ajuda e no fim não tem. Não tem. Só no final que a pessoa, poxa, ela quis falar, ela quis passar o sofrimento dela, mas... E é um profissional, né? E é um profissional. E a gente julga, né? Ah, ela se matou porque ela sofreu bullying. Gente, vamos ser sinceros aqui? Quem nunca levou um pé na bunda de namorado e namorada? Alguém nunca levou um fora na vida? Não levamos já? Nunca levou um fora? Não, já, né? Quem já não foi criticado? A gente chamou de bullying. Quem já não foi chamado de gordinho, de magrelo, de zoiuda, de nariguda, de gorda, de qualquer coisa? Já não foi chamado? Alguém já olhou para você e já foi preconceituoso com você na vida, né? Quantas vezes você já quis sair correndo de um lugar porque você não queria ficar com aquelas pessoas porque você sentia um ET? Você já sentiu isso? Tenho certeza disso. Quantas vezes você já sentiu raiva? Meninos, desculpa, mas quantas vezes nós, mulheres, já fomos assediadas, né? Passando... Meninos, desculpa, mas vocês são assim, né?
E aí eu faço isso de uma forma diferente, sabe? É até legal isso, faz essa brincadeira. Quando a gente passa na rua, né? Tudo bem, Ludo? Eu sei um pouco mais, tá? Ah, que gostosa, que não sei o que, não é? Que fica olhando pra gente. Faz o contrário. Vai no metrô e fica olhando a bunda deles para ver como eles se sentem. Teve uma pesquisa, assim, eu acho que foi em Londres, né? E eles super incomodados. E aí foi muito legal, porque aí pegou, assim, filmou a bunda de um dos meninos e apareceu na televisão. E ele ficou extremamente incomodado. É isso que a gente sente, né? Então, em algum momento, nós mulheres, e talvez vocês também, agora eu sou assim, se eu achar bonito eu também fico falando, porque se eu me falo, eu também tenho que falar. Né? Os direitos são iguais. Quantas vezes nós, mulheres, não fomos assediadas quando a gente não queria ser? Né? Na personagem, ela é violentada, ela está no extremo, ok? Eu sou supervisora clínica de estágio na faculdade. A faculdade da qual a gente atende é uma clínica social, então você tem um nível de socioeconômico diferenciado. Da pessoa que para com um carro importado na porta para passar o seu filho e passar em consulta, como aquela pessoa que não tem condições de pegar um ônibus e chegar até lá. Então você tem um nível social de ponta a ponta. O que mais tem lá na clínica são tentativas de suicídio que muitas vezes foram seguidos de abuso sexual. Então nós, mulheres, olhando a questão da tentativa de suicídio, temos muitas questões de abuso sexual. De quem? De pai, de tio, de mãe, né? Então assim, o buraco é muito mais embaixo. Eu até escrevi, depois eu até passo para vocês a minha página, eu até escrevi falando sobre essa série. Que por que comove tanto a gente? Porque todos nós temos um pouco dela. Porque todos nós, de um jeito ou de outro, passamos por situações como ela passou. A diferença é que a gente continua aqui, né? E algumas pessoas terminam por lá. Né? Mas eu acho que essa questão dessa dor social, ela é muito maior. Né? Ela está em mim, ela está em você, ela está em você, porque de alguma forma a gente também sofre nessa vida louca da qual a gente vive. Mas eu acho que o pior de tudo é que as pessoas realmente elas dão sinais, elas pedem ajuda, mas não tem essa ajuda. Porque todo mundo acha que é frescura. Ai, você tá chata, ó, chorona, não sei o quê. Ninguém reconhece como uma doença. Sim. Então você não tem aquela ajuda. E aonde acontece isso? Sim, sim. Sim, quando acontece. Então, uma ciência que mostre a depressão aplicando na cabeça. Você não tem uma bola vermelha, realmente. Ninguém vai acreditar. Sim, sim. Então, acho que a psicologia em si ela é muito recente. Acho que a gente ainda precisa evoluir bastante e colocar na nossa sociedade de que existe doença física, de que existe doença mental. E comprovar a existência dessa doença mental. Falar, não, aquela psicóloga está querendo vender esse então, vou lá. Mas quando vai comprar o sapato, compra o melhor, né? Qual idade a criança consegue identificar um profissional falando sobre o tema, por exemplo, na escola? Se você fosse abordar... Do suicídio ou da depressão? A partir de uns 9 anos, porque é quando ela consegue conceber... Esse é um meio legal, né? A pessoa já vem aprendendo Sim. e vai passar para que vai ser uma coisa normal. Sim. Né? É educação. Mas por isso que a gente precisa ter educação dentro das escolas. Os professores precisam aprender isso. Mas uma criança em torno de 6, 5 anos já pode sofrer depressão. Tá? Uma criança também sofre depressão. Não é só o adulto, a criança também sofre. Tudo bem? Preciso de mais um pouquinho, dá? Mais um pouquinho, coração? Tá, mais um pouquinho só? Pode ser? A gente já vai terminando? Então, só para a gente finalizar essa primeira parte, para a gente ir para a segunda parte. Quem se mata não quer a morte. Ok? Quem se mata não quer a morte. Ele quer aliviar a dor. Por isso da comparação de uma pessoa que está queimando com o corpo. Ele não se mata porque ele enaltece a morte. Ele se mata porque a dor dele é tão insuportável que a única maneira, o ponto final é a vida. Né? É acabar com a vida para acabar com a dor. É isso que ele busca. É claro que às vezes você tem aí algumas pessoas que tem uma ilusão de que depois da vida, depois da morte tudo vai ficar melhor, que as coisas vão ter um outro sentido, mas você também tem. Porque no começo da nossa conversa, eu perguntei para vocês o que vocês esperam. E aí eu falei, todo mundo vai chegar em casa? A gente pensou, se Deus quiser.
né? Então você imagina que o futuro próximo, porque quando você chegar em casa, no seu final de semana, quando você tiver férias, quando você se formar, você não imagina que vai ser melhor do agora? O suicídio é a mesma coisa. Só que a gente está falando de uma dor extrema e não de um prazer. Vocês conseguem compreender isso? Ok? Então, quando a gente está falando de uma pessoa que comete o suicídio, na verdade, ela quer viver. Ela não quer morrer. E eu tenho certeza que você também é essa ideia. Sim ou não? Sim. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Todas. Lu, você me ajuda? Muito críticas de vários segmentos, inclusive de profissionais de saúde, dizendo que o desfecho da protagonista da série foi glamouroso. A cena do suicídio foi glamouroso. Pra mim, é falta de empatia, dessa forma. Porque, assim, quando eu assisti a cena, eu acabei de chorar, porque você se coloca no lugar dela. Então foi a solução que ela buscou para aquele momento, para aquilo que ela estava vivendo. Então, como alguém pode dizer que aquilo é glamour, que aquilo está incentivando outras pessoas a fazer a mesma coisa? Eu acho que precisa estudar mais, né? Eu não vejo... Eu acho que a parte cinematográfica, porque eles querem fama e foi o que eles conseguiram, tá? Então, se eu olhar a parte cinematográfica, para algumas pessoas, e eu tive pacientes, eu nunca perdi paciente por suicídio, eu já acompanhei muita gente no final da vida, mas fazendo cuidados paliativos no hospital, mas por suicídio eu nunca perdi nenhum paciente. Mas a minha clínica tem muitos pacientes que tentaram e vêm para mim, né? E alguns que eu estava acompanhando e que tentaram uma segunda vez. Então, eu tive pacientes nesse processo da série que ficou assistindo durante 24 horas a cena. Então, eu posso pensar que no sentido cinematográfico, ele teve essa questão, e eu acho que foi muito arriscado, porque a gente teve aí um índice, teve um disparate para as pessoas, tá? Nesse sentido, eu concordo com o colega, de que foi uma coisa glamurosa no sentido que foi uma grande cena ali, e que despertou muitas sensações nas pessoas. Mas a cena, se fosse uma cena real, eu acho que não tem glamour nenhum ali, né? Então, se for... Nesse sentido, sim. Por isso que é no sentido cinematográfico. Aí, ok. Mas o sentido real da coisa, não. Então, mas, por exemplo, os familiares do meu marido de café. viram um rapaz pendurado na árvore e passaram o dia todo ali esperando a polícia científica. É complicado, porque eu tenho certeza que ninguém ali em nenhum momento pensou em fazer a mesma coisa. Mas o contexto é diferente, né? Porque ali a gente está falando de uma família. A série, ela chega e você não sabe para quem ela chega. O que teve de gente assinando Netflix para assistir essa série? Então, qual que é a ideia de um cinema, né? Obrigada, linda. Vender. E ela conseguiu, né? Porque chegou, assim, a um público, né? Inimaginável. Então, acho que é arriscado nesse sentido, tá? Eu não sei, mas eu me senti estranha no dia seguinte assistindo a cena. Sim. Você fica com a sensação de assim, meio, sei lá, um vazio. Lembra assim a cena. Sim. Quase tudo. Lembra essa Eu achei a Sim. cena do estupro mais pesada da Sim, temporada. sim. Assim, muito mais pesada. Sim. Assim, é pesado, Então, para quem tá passando por esse processo de suicídio, Sim. eu acho que ele reforça ainda Gatilho, mais. sim. Nesse sentido, sim. Não falo, eu assisti, eu me senti mal no outro dia, eu me senti uma sensação, fiquei com uma sensação muito estranha. Sim. E pra mim, eu acho que eu tô bem, né? Sim. Mas eu senti assim, imagina pra quem... Eu não. Eu sou normal. Já está doente. Sim, sim. Que foi o que aconteceu com o meu paciente, né? Ele já estava numa situação já de bastante dor e aí uma colega falou, você assistiu aquela série? Mas que série? Vai, assiste que tem tudo. E ela já sabia que ele estava afastado do trabalho. E aí ele foi assistir a série. E nesse momento você acha que influenciou? Sim, sim, sem sombra de dúvida. Porque a série chega para todo mundo, né? Chega para criança de 15. Na semana que começou essa questão da baleia,
Eu trabalho na faculdade e tenho um consultório e dou supervisão clínica. Eu tive numa semana umas 15 supervisões com 15 psicólogos diferentes, de tanto que isso multiplicou. Teve um dia que eu trabalhei 12 horas direto, praticamente só dando supervisão e atendimento nesse sentido de suicídio. Chegou uma hora que eu falei, gente, não dou mais conta, chega. É muita overdose, né? E nós, profissionais da saúde, a gente também precisa tomar cuidado, porque senão a gente adoece junto, porque é muita dor, é muito sofrimento, é muita responsabilidade, né? De você conseguir estar ali, auxiliando, cuidando. E eu acredito assim, que foi muito triste ver a reação da sociedade, das pessoas próximas a nós, não... brincar, fazer piada com o fenômeno da baleia azul. Sim. Visto que a depressão na infância e na adolescência está aqui, Sim. ó. E ninguém enxergou isso, só fez piada, só tirou sarro. Falei, gente, é responsabilidade. Eu acho que nesse sentido a gente consegue ter uma multiplicação maior porque a gente começou a falar mais sobre isso. Eu sou meia... não gosto de Globo, tá? Desculpa. Mas eu achei bacana porque aí você leva para a grande massa. Né? A Globo, ela faz parte da grande massa. Quando ela leva isso para a novela dela das 8, opa, é que o negócio já está gritando e as pessoas já estão percebendo que o buraco é muito mais embaixo. Então, ao mesmo tempo, você tem a mídia no sentido favorável, mas você também tem a mídia no sentido desfavorável de você inflar tudo isso. Dúvidas? Diga. Referente à depressão. Como a gente pode ajudar uma pessoa com depressão, além de falar, não, todo mundo profissional, ou além de ouvir, existe mais algum? Sim, o acolhimento, o julgamento, a compreensão, né? O se disponibilizar. E aí, é claro que assim, você não vai salvar ninguém, né? A gente não salva ninguém, não existe Mulher Maravilha só no cinema. Mas, minimamente, você tem empatia para aquela dor, sem julgar, né? Porque muitas vezes, eu tive uma paciente no hospital, a gente tem mesmo tempo, de verdade? Eu tinha uma paciente no hospital, uma menina, de 20 e poucos anos, ela se jogou na linha do metrô, aqui, na linha vermelha. E ela ficou paraplégica e ela amputou a perna esquerda e o braço direito, com a tentativa de suicídio. E ela não tinha família, era só irmãos, a mãe tinha falecido, o pai ela nunca teve contato. E aí ela ficou muito tempo no hospital. E aí toda pessoa que chegava trazia ou uma Bíblia, ou um livro do Padre Marcelo, ou enfim. E as pessoas falavam assim para ela, você não tem Deus no coração, você precisa de Deus. Se você estivesse na igreja, nada disso teria acontecido. A gente sabe, pensando na questão social, que quanto mais vínculo essa pessoa tiver, mais facilidade ela vai ter de sair desse processo. Então, sim, é importante ela se vincular. É importante ela ter uma crença, seja ela qual for. É importante ela ter laços na vida para conseguir ficar na vida, para ser suportável aquela dor. Mas não no sentido de dizer que ela não tem Deus. E ela falava, como que eu não vou ter Deus? Mas eu não consigo, não é o suficiente. Então, assim, não é falta, não é que vai lá e você vai dar a Bíblia e vai resolver todos os problemas. É isso ter empatia, vai muito além. Não é só uma descrença em Deus. Muitas vezes a pessoa não consegue nem olhar para ela, quem dirá em Deus. Então, assim, é esse não julgamento, sabe? Ela não pediu para ver a Bíblia. Às vezes, para ela, era muito mais importante uma conversa do que ler a Bíblia. Então é essa sensibilidade, não que não seja importante, mas não era o que era importante para ela. E muitas vezes é aquela coisa da dor, né? Eu aperto a dor dele e aperto a dela, o braço dele e o braço dela. Qual dói mais? A minha. A minha dor dói mais. A minha verdade é melhor que a sua. Quem disse? Então é um pouco disso, sabe? Muitas vezes a gente leva aquilo que a gente acha que vale a pena, que é importante para a pessoa, e não é aquilo que ela está dizendo. Ela está dizendo de uma outra questão. Percebe? Ela já está sozinha. Então é essa ideia da empatia. Eu tenho a capacidade de ouvir aquela pessoa sem julgar. Acho que isso já é um ótimo começo, né? E sair dessa ideia de onipotência. Eu dou conta. Não, você não dá. Você é só mais uma pessoa. Feito? Diga. É mais fácil reverter uma pessoa que nunca tentou suicídio ou alguém que já tentou? A prevenção é melhor quando ela nunca tentou. As pesquisas vão dizer que a possibilidade da primeira tentativa para a segunda é quase de 50%, se ela não for assistida. Teve gente que eu já, assim, de longe, não acompanhei atendendo, mas supervisionei, que já tentou mais de 15 vezes. E existe uma depressão que
A depressão ela precisa ser cuidada com medicamento, psicoterapia e esse aspecto social. Porque nós somos multifatoriais, não tem como, nós somos biológicos, nós somos psíquicos e nós somos sociais e culturais, porque a gente está sempre dentro de uma cultura. Se nós somos tudo isso e eu estou adoecida, não tem como eu tratar só com a medicação, só com o biológico. Eu preciso entender e compreender o que toda essa parte da depressão impacta na minha vida. Por isso que eu preciso de um acompanhamento. Mas não adianta ter o biológico e o psicológico se eu não tenho o social. Se o social também não passa por uma modificação, que é onde vocês entram. Não tem como. Por isso que a gente é multifatorial. Se não cuida da mesma maneira, você fica como se fosse manco, né? Você perde, você fica sem nível. Precisa desse equilíbrio. Precisa da medicação para sair da crise, precisa da psicoterapia e precisa do social se mobilizando. O que é social? Escola, núcleo de amigos, igreja, tudo é social. Tudo auxilia nesse processo. Em São Paulo a gente tem uma ajuda legal do Estado com isso, nesse tema. Só CAPES e que você fica um tempo. Sim, acho que é uma capacitação constantemente, né? Infelizmente a gente não tem aí um sistema único que consegue acolher toda essa sociedade. Mesmo provando com números? Ainda não. Né? Ainda é muito em doses homeopáticas, infelizmente. Os CAPs estão bem mais instrumentalizados, eu acho que é bem bacana, de certa forma, mas eu acho que não tem ainda um número suficiente para poder acolher, e acho que não é só uma questão de capacitação, é uma questão mesmo de inclusão, de dar conta desse núcleo todo que está se manifestando aí. E uma pessoa que se sente adoecida em relação à depressão, ela consegue procurar ajuda no sistema público, na CAPS, por exemplo? Ela consegue chegar lá e falar, eu preciso? Infelizmente eu tenho alguns casos das quais eu acompanho que o paciente, ele diz o tempo todo dessa questão do suicídio. Ele tem 19 anos, ele não consegue bater no CAPS e ser acolhido porque não tem demanda, não tem, a estrutura não consegue acolher porque entende-se que ele não teve um suicídio ainda. Então, acolhe no sentido da medicação, acolhe no sentido de uma psicoterapia, algumas no sentido de grupo, outras individuais, mas esse menino sinalizava que ele queria uma internação. Né? Ele dizia, eu quero uma internação porque eu não estou aguentando. E não teve. Então, assim... Mas o princípio da coisa, sim, a pessoa tem acesso? Sim, se você tem uma dor, por exemplo, você tem uma questão de depressão, você vai chegar no sistema único unidade básica. Né? E aí na unidade básica você vai passar pela triagem, que eu acredito que é um clínico, e aí o clínico avaliando você vai para um psiquiatra. Percebe o tempo? A gente está falando de em torno aí de 3, 4 meses. Até mais, no mínimo. Né? Então, infelizmente, a gente não tem ainda um sistema da qual dizemos, né? Ok, é isso. Não. Pode ser feita uma má avaliação e deixar a pessoa falar e nada acontecer. Sim, eu trabalhei muito tempo em hospital particular e muitas vezes os pacientes batiam num pronto-socorro com uma tentativa e os médicos tratavam super mal. Assim, fica aqui, eu tô aqui para salvar a vida, e aí essa pessoa vem aqui querendo se matar, não dá para casa, tem que ir para o hospital psiquiátrico. Várias vezes, não foi uma, não foram duas, não foram 3. Né? Então, assim, dá para a gente ficar a tarde inteira contando histórias, infelizmente, de dentro do grupo da saúde. Estou aqui para salvar vidas, sim. É muito estigma mesmo, né? Eles falam que tem muita gente querendo viver. Sim. E aí vem os loucos querendo se matar. É isso mesmo. Mas olha só que engraçado, né? A gente tem um índice muito grande de médicos que se matam. Sim. Né? Então, de certa forma, ali eles não acolhem, mas nos bastidores a gente está falando de pessoas que também estão em sofrimento. Né? Então, é bem contraditória essa sociedade adoecida que a gente tem. Ok? Podemos ir para a segunda parte para a gente poder finalizar? Mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então a gente vai fazer uma brincadeira, tá? Quem não quiser brincar, fica à vontade, não precisa. Mas quem quiser brincar, entra na brincadeira de verdade. Vamos lá, é uma historinha então que eu vou contar para vocês. Então tinha uma mãe, né? Uma mulher, dona de casa, exímia, cuidava da casa de uma maneira toda perfeita, tudo no lugar, cuidando dos filhos, cuidando do marido. E aí ela acorda de manhã, prepara o café da manhã da família, cuida da família, né? Coloca os filhos, se arruma os filhos para os filhos irem para a escola, organiza o marido, ajuda o marido, né, a se organizar para passar o dia, se despede dos filhos do marido, um beijo, bom dia, e volta para casa. E aí bate na porta.
Ela fala, ai, tá vendo? Quem é que esqueceu? Deve ter sido meu marido que esqueceu alguma coisa. Quando ela abre a porta, quem é? A morte, né? A morte bate na porta e diz, olha, tô aqui, né? Vim te buscar. Ela fala, imagina, como? Eu tenho a minha casa para cuidar, meus filhos são pequenos, meu marido depende de mim, como? Não é meu momento. Aí a morte fala, então advogue a seu favor. Me dê argumentos para que eu não leve você hoje embora. Aí a moça fala, imagina, eu acabei de falar, meus filhos são pequenos, meu marido depende de mim, é minha casa, eu acabei de comprar minha casa, em prestações, né? Aí a morte fala, olha, você percebe? Você está dizendo que você está vivendo pelas pessoas e não por você, né? Me dê algo que você diga que é por você. A mulher não tem o que dizer, né? Porque ela passa a vida inteira vivendo para os outros. E aí a hora que a morte bate na porta, o que você tem que fazer? Né? Você vai chorar. Por quê? Porque tudo aquilo que você imaginou que você poderia fazer, você não fez. Lembra do tempo? O que a gente tem mais de precioso no tempo, a gente não consegue fazer. Porque a gente perde o nosso tempo com coisas que a gente não quer. Né? Com coisas que a sociedade manda, com coisas que na verdade não faz sentido. Então para de acumular um WhatsApp, né? Relações doentias, amores doentios, momentos ruins e, né, vivam mais de uma maneira mais intensa. Feito? Queria agradecer a Lu pela disponibilidade, queria agradecer vocês pela tarde. Vou falar de Facebook agora, como eu sou contraditória. Eu tenho um perfil da qual eu escrevo um pouco, chama Fernanda Rezende Tanatologia. É uma página, perdão, não é um perfil. E ali eu coloco algumas inquietações, algumas coisas que eu acho que é importante a gente poder pensar. E no YouTube tem um blog também, onde eu coloco, tá como Rezende Fernanda, mas vocês acham, Fernanda Rezende Psicóloga tá lá. E tem uns vídeos que tem lá no YouTube que falam um pouco sobre a questão do suicídio, da morte, da depressão. Então, se vocês quiserem olhar e poder contribuir com alguma coisa, enfim, acho que esse é o processo, hein? Rezende com Z, Fernanda Rezende Tanatologia. Deve aparecer o blog, a página, de onde dá para escrever algumas coisas. E aí vamos trocando, acho que é legal. Depois eu queria que vocês, né, quem quiser devolver como é que foi para vocês essa tarde, se ajudou, se não ajudou, se fez pensar, se foi tapa na cara, né? Queria agradecer, tá? Obrigada pela gentileza. Obrigada.